Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Semanalmente estamos aqui para fazermos o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos aqui com a participação, a presença, a colaboração do nosso amigo presbítero Luiz Carlos para mais uma vez nos dar o apoio no estudo de nossa lição. Todos os irmãos que são interessados na escola dominical sabem que encerramos um trimestre, né, no domingo passado, e agora estamos dando início a um novo trimestre, ao quarto trimestre do ano de 2024, portanto o último trimestre, né, irmão Luiz Carlos? O último trimestre. O tema do trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Portanto, nós vamos ter uma temática diferente, né? No último trimestre, no trimestre passado, falamos sobre os livros de Ruth e Esther, né? Foram lições, assim, trabalhando mais uma temática narrativa, extraindo lições, e agora não, nós vamos nos debruçar sobre as várias promessas de Deus dispostas, disponíveis nas Escrituras. E a nossa primeira lição vai tratar, né, sobre o tema geral, as promessas de Deus. Bom, Luiz Carlos, saúde os irmãos e diga aí a sua opinião, fale alguma coisa sobre esta temática antes de nós fazermos o estudo da lição de número 1. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, dizer da minha alegria e satisfação estarmos aqui mais uma vez, mais um trimestre, para estudar as lições bíblicas, né, da Escola Bíblica Dominical, feita com esse tema tão precioso, irmãos, que vai vir para renovar os nossos corações, os nossos ânimos, com as promessas de Deus. E nós estamos muito animados com esse tema, com esse assunto. Já tenho passado alguns dias aí meditando nele, refletindo, me deleitando, e estou muito animado para o que Deus ainda pode fazer em nosso meio à medida que estudamos essas lições. Falar sobre promessas é bom, né, Luiz? Todo mundo gosta de promessas, gente. Quem não quer receber promessas, né? E certamente vai ser muito proveitoso esse trimestre. Vamos ter um trimestre bem, vamos dizer assim, proveitoso e instrutivo para todos nós. Bom, Luiz Carlos, a lição de número 1, as promessas de Deus, traz como título textual, aliás: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E a verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Muito bem, vamos agora à leitura bíblica em classe. Está em Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 13. Né? E eu queria que você lesse aí os objetivos da nossa lição, Luiz Carlos. Meus queridos irmãos, a nossa lição objetiva a nós definir as promessas divinas como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Em segundo lugar, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E, em terceiro lugar, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Certo. Muito bom. Então nós vamos aqui a palavra-chave, que é promessas.
Bom, Luiz Carlos, estamos iniciando um novo trimestre com o tema Promessas, as promessas de Deus. Confie e viva, né? Temos aqui dois verbos. Viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E aí eu quero que você faça assim, uma apresentação geral sobre o que estudaremos no trimestre, né? Fazendo aqui uma rápida panorâmica e também trazendo já mais especificamente sobre a lição que nós vamos estudar. Ok. Nesse novo trimestre, irmãos, nós teremos a oportunidade de estudar um dos temas mais centrais da fé cristã, as promessas de Deus. As promessas são expressões da vontade de Deus e têm o objetivo de nos levar a confiar nele, experimentar as suas bênçãos e desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor. O subtítulo do trimestre é Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esse subtítulo reflete a certeza de que as promessas de Deus são firmes, imutáveis, porque são baseadas na própria fidelidade de Deus, no próprio caráter de Deus. Cada lição desse trimestre analisará diferentes tipos de promessa, como aquelas feitas a Israel, as promessas feitas à igreja, as promessas feitas a cada indivíduo e os fundamentos bíblicos sobre os quais essas promessas estão elencadas. Veremos como a obediência e a fé são elementos cruciais para que possamos viver tais promessas em nossas vidas. Também discutiremos as promessas incondicionais, que se cumprem independente da ação humana. E as promessas condicionais, aquelas que exigem uma resposta de fé e obediência. Então, nesse trimestre, nosso grande objetivo é nos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, confiando em suas promessas e vivendo uma vida de fé baseada na sua palavra. Com respeito a essa lição propriamente dita, ela estabelece as bases do nosso estudo, definindo o que são promessas de Deus. Aprenderemos que as promessas divinas não são meras palavras, mas convites especiais de Deus para desfrutarmos de suas bênçãos, desfrutarmos de um relacionamento com Ele. Veremos que cada promessa tem um propósito claro, que é estreitar o nosso relacionamento com Ele, com o Senhor. Na leitura bíblica de Isaías, capítulo 55, de 6 a 13, nós somos convidados a buscar a Deus e confiar em sua palavra, que ela se cumpre. O texto destaca que assim como a chuva cai do céu e não retorna sem que antes cumpra o propósito para o qual ela foi mandada, que é regar a terra, assim também a palavra de Deus não sai da boca de Deus sem que antes e não retorna, né, por assim dizer, sem que antes ela produza o efeito para o qual ela foi enviada, né? Porque Deus zela pela sua palavra para cumprir. Ele pode cumprir cada promessa que ele faz. Durante esta lição de hoje, nós vamos explorar os fundamentos das promessas de Deus, que isso inclui a natureza de Deus, os seus atributos, o seu caráter verdadeiro, a sua capacidade de realizar qualquer coisa conforme a sua própria natureza e propósito, a sua incapacidade de mentir. Então, além disso, veremos diferentes tipos de promessa que encontramos nas Escrituras, seja no Antigo quanto no Novo Testamento, e entenderemos como elas nos guiam em nossa caminhada de fé. É isso que nós vamos estudar ao longo dessa lição. Muito bom. Nós precisamos, assim, João Luiz Carlos, estava trazendo para uma compreensão, né, e fazendo um comparativo, o homem também faz promessas, né? Faz. Nós, como pessoas, também fazemos promessas e alguém nos faz um convite, vá lá na minha casa, ou vá para a minha festa disso ou daquilo, né? E a gente, tá certo, eu vou. Só que, diferentemente de Deus, nós muitas vezes falhamos no cumprimento da palavra dada, né? Daquele compromisso que firmamos em atender aquela pessoa, na necessidade, na amizade, no que seja, né? E o Senhor, como diz o texto aqui de Jeremias, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Nenhuma promessa de Deus falhará, né? O homem pode quebrar
as suas palavras, mas Deus nunca quebrará uma só de suas palavras. Ele nunca decepciona, né? No Isso. sentido de que ele não falha. Isso. Muito bem. Um convite de Deus é o primeiro tópico e o subtópico é um convite, uma promessa. E a nossa questão aqui, para a gente provocar esta conversa sobre este ponto é: qual a relação entre a promessa divina, que está em Isaías 55, que é o texto base desta lição, né? E a necessidade de ação por parte do indivíduo para experimentar essa bênção? É interessante. A lição praticamente toda desse tópico, né? Desse primeiro tópico da lição, ela vai se concentrar ali em Isaías 55. A boa parte, acho que o segundo tópico também vai falar sobre ele. E essa porção do livro de Isaías é uma porção muito interessante. O livro de Isaías é dividido em duas partes, né? Por isso que ele é chamado carinhosamente de uma mini Bíblia, né? Porque assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, sendo o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo com 27, o livro de Isaías também é dividido em duas temáticas principais. Uma é juízo e a outra é esperança, restauração e esperança. E essa divisão é tão clara porque as palavras de juízo, de justiça, elas vão até aquilo que para nós é o capítulo 39 de Isaías. E do capítulo 40 até o 55, ou até o 66, mas precisamente até o 55, são as promessas de restauração, assim como na Bíblia. E essa porção do livro de Isaías, ela está sempre trazendo uma palavra de esperança para o povo que estava dentro do cativeiro, né? Há uma tradição que diz que Isaías guardou essa porção do livro em uma urna para que os seus discípulos abrissem a urna dentro do cativeiro e eles lá descobrissem a palavra que Deus tinha para eles dentro do cativeiro. E é interessante. E aqui no capítulo 55, nessa porção, a sua pergunta foi entre a promessa, qual a relação entre a promessa divina em Isaías, no capítulo 55, e a necessidade de ação por parte do indivíduo para experimentar tal bênção. Ele está ligado a promessa divina em Isaías 55 está ligada a um convite claro que as pessoas venham a Deus experimentar a sua graça e bondade. Aliás, a palavra-chave no capítulo 55 é graça, é favor. É o que está mais em realce ali naquelas porções do livro de Isaías é graça, é o favor de Deus. E ele utiliza uma metáfora de um homem com sede e de um homem faminto para ilustrar esse favor divino em relação a esse homem. E ele diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Né? Nesse contexto, Deus está oferecendo uma bênção imensurável e gratuita, mas ele espera uma resposta ativa do ser humano, que deve aceitar o convite e buscar satisfação, que só é possível encontrar nele, ok? O ponto central aqui é que toda promessa divina requer uma resposta de fé e obediência. Então, embora Deus ofereça livremente as suas bênçãos, como a salvação, o perdão, se faz necessário que o indivíduo aceite, né, o convite e haja de acordo com o que se espera dele, né, com a oferta. Sem a resposta do homem, uma atitude de busca, de interesse, de desejo, de aproximação, a promessa permanece disponível, mas não se concretiza na experiência do indivíduo. Assim, Deus, que sempre é fiel e verdadeiro em suas promessas, espera que a pessoa dê um passo em direção a Ele, uma vez que Ele faz um movimento em direção ao homem. Aplicando isso, é como um indivíduo está ali faminto e sedento, como é a ilustração do texto, e de repente alguém oferecesse ali um panelão de sopão. Nós temos aqui para dar de graça para você. Você vai matar a sua fome, vai matar a sua sede.
mas é necessário que o indivíduo se levante e vá buscar, está ali disponível para ele. Então, é assim que esse texto está relacionando a promessa feita ao homem e a necessidade que o homem tem de se movimentar em direção a ela. Cada movimento divino em direção ao seu povo demanda do seu povo um movimento de interesse em direção a Deus. Muito bom. E é o título, né, aqui esse ponto, ele é bem interessante. Um convite, né? Isso. E aí, quando o homem aceita o convite, ele então tem o cumprimento da promessa que o Senhor nos faz, que o Senhor faz ao ser humano. Vamos lá, o segundo tópico, ou subtópico, é preciso buscar ao Senhor. A nossa questão é qual a importância de buscar ao Senhor, considerando as promessas divinas e o chamado urgente expresso nos versículos de Isaías 55 e 6 e Mateus 7, 7 a 8. Pronto. Ficou clara a minha pergunta? Ficou. Buscar o Senhor é um princípio bíblico central para experimentar-se as bênçãos da promessa. Isaías 55, verso 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O versículo mostra a urgência do chamado divino, destacando uma limitação, a limitação do tempo. Uma janela de oportunidade se abre para o pecador e Deus chama ele, busque enquanto se pode achar. No Novo Testamento, essa verdade é reforçada por Cristo em Mateus 7, 7 e 8, quando diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Ambas as passagens revelam que a busca pelo Senhor é essencial para que se possa vivenciar as suas promessas, as suas bênçãos. Deus deseja ser encontrado, mas espera que cada um faça um movimento em direção a ele. A promessa de Isaías é acompanhada pelo requisito de buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. Isso sugere que há uma limitação na oportunidade, ou seja, o tempo de buscar a Deus é finito. O tempo de buscar a Deus é finito. A resposta humana deve ser enquanto Deus está acessível a ele. Olha que urgência. Vamos observar que a expressão enquanto se pode achar enfatiza a urgência na busca. Não se trata de um chamado meramente passivo, né? Mas de um convite a uma ação imediata. A busca deve ser contínua, persistente, sincera, como o próprio Jesus Cristo recomenda em Mateus 7, né? Que ele demanda ali as repetições do verbo pedir, buscar, bater, que denota uma perseverança. Então, assim como a palavra em Isaías, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar, nós temos a palavra de Cristo, e elas estão ambas relacionadas, mostrando que demanda do indivíduo a busca com urgência da presença dele e a ideia fixa de que há um tempo limitado para essa busca, né? E a resposta, aliás, o versículo 8 de Mateus 7 diz que porque aquele que pede recebe, né? E o que busca encontra, né? E o que bate se abre, né? Interessante, quer dizer, se o homem buscar, se o homem realmente invocar o Senhor, Deus se deixará encontrar. Deus promete, né? Isso. É garantia do Senhor. Se você quiser me buscar, se você se voltar para mim, então eu me voltarei para você, eu atenderei. É importante. É verdade. Né, se nós observarmos bem, é como um socorrista que só pode resgatar alguém que ainda está disposto a estender a mão para ser salvo, de um afogamento, por exemplo. Então, buscar o Senhor implica reconhecer a necessidade de ajuda e agir enquanto há chance. As promessas de Deus são como uma boia. Imagine uma boia de salvação e o indivíduo está ali se afogando. Então, a boia está lá disponível a ele. Tudo o que ele tem que fazer é agarrar-se a ela. Somente nela ele encontrará salvação, livramento, né? Faz lembrar aquela história que eu acho que eu já contei, que das cataratas do Niágara, né? Um barqueiro e um mineiro estavam
ali velejando, e eles foram tomados pela correnteza. E as pessoas, no desespero, tentando salvar, jogaram uma corda muito grande para que eles pudessem agarrar e serem salvos. O barqueiro, ao ver a corda, se agarrou à corda logo e foi arrastado para a margem. Mas o mineiro, irrefletido, viu um tronco que passava e achou ser mais seguro agarrar-se ao tronco. Quando ele se agarrou, a sua falta de prudência foi fatal, né? Ele foi levado pelas correntezas e Foi morreu, junto com né? o tronco. Foi junto com o tronco. Então, as promessas de Deus aqui são como essa corda que me fixa a Deus, né? Ela está aqui, à nossa disposição, entregue pela palavra, mas ela é o meu vínculo com o Deus que está no trono. E eu só encontro redenção, salvação, se eu me apoio nelas, né? Se eu me agarro a elas, assim eu estou agarrado ao meu Deus, o Deus da minha salvação. O terceiro subponto é preciso se arrepender, não é? É preciso, porque aqui nós estamos estudando esse texto de Isaías 55, né? Isso. Então, aqui tem o convite de salvação, o homem, no segundo aqui subponto, ele está esclarecendo que o homem precisa buscar... Agarrar a oportunidade, né? Isso, mas também que é preciso se arrepender. Que eu acho que aqui no versículo... versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho, né? E o homem maligno os seus pensamentos e se converta. Está nesse versículo aqui, né? Quando diz assim, é preciso se arrepender. Qual a relação entre o arrependimento sincero e a experiência de uma vida transformada e abundante, conforme descrito em Isaías 55? Ok, em Isaías 55, 7, destaca o chamado ao arrependimento, né? Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, essa passagem estabelece uma conexão entre o arrependimento e a mudança de vida. O arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento, não é um mero sentimento de remorso, mas é uma transformação interna e externa, que resulta em uma nova maneira de viver. Então, como já foi dito por algum teólogo, né, ele diz que o arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda, né? É andar na contramão do que se andava antes. O arrependimento genuíno é aquele que o indivíduo muda de dentro para fora, ele se arrepende do que ele fez. Ele não chora as consequências do que ele fez, mas ele chora o fato de ter feito o que fez. Então, a mudança genuína ocorre quando a pessoa abandona o pecado e se volta para Deus. E quando isso acontece, ela experimenta o perdão e a compaixão e o favor de Deus. O pastor Aldo Manuel, de Maceió, de saudosa memória, ele dizia que quando o homem se arrepende e se volta para Deus, Deus faz três coisas. Ele perdoa, ele esquece e ele credibiliza. Perdoa, esquece e credibiliza. Então, Isaías 55, 12 a 13, descreve o resultado de uma vida transformada. Alegria, paz, mudança radical do cenário da sua vida. Por exemplo, em lugar de espinheiro, né, se tornará em cipreste, e a sarça se transformará em murta. Em termos práticos, isso simboliza a substituição de uma vida debaixo de maldição para uma vida debaixo da bênção e da prosperidade divina. A graça de Deus cercando o indivíduo. O verdadeiro arrependimento é o pré-requisito para experimentar a plenitude da bênção das promessas de Deus na vida, né? Sem mudança na direção, uma entrega completa a Deus, o indivíduo não pode experimentar a vida abundante que Deus tem para ele. O próprio Cristo disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância repousará sobre aquele que se arrepende dos seus pecados e recebe a salvação em Cristo Jesus. Se volta para ele, né, de todo o coração. Então, na prática, isso, aplicando, é como um médico prescrever uma receita para tratar uma enfermidade, e o enfermo só poderá desfrutar da cura
se ele atender às demandas do receituário, se ele usar a medicação. Assim, a receita para se ter a cura, nesse caso, é o arrependimento. Uma vez o indivíduo se arrependendo e deixando os seus caminhos e se convertendo ao Senhor, conforme o texto de Isaías 55, ele poderá desfrutar as bênçãos decorrentes disso. Como o texto sugere, em lugar do espinheiro, crescerá a murta. Quer dizer, uma planta que só tinha espinhos e nenhum fruto vai ser substituída por uma planta frondosa e frutífera. Não é bacana isso? Com certeza. A sinopse do primeiro ponto diz assim: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. O segundo tópico tem como título as promessas de Deus e seus fundamentos, né? Vamos agora no primeiro subponto do segundo tópico, que diz a promessa na Bíblia. E nossa questão é como podemos definir promessa, né? E como as promessas podem ser vistas ao longo das Escrituras. Ok, a promessa é esse acordo, né? Essa aliança feita por Deus, esse acordo e essa palavra, né, dada por Deus de dispor de algo, de fazer, de realizar algo. Então é como se fosse uma aliança, né? E a promessa na Bíblia refere-se ao compromisso fiel de Deus em realizar algo por alguém ou por um grupo. Ela é uma declaração de sua vontade, firmada em sua natureza imutável, que assegura o cumprimento de sua palavra no tempo certo. Ao longo das Escrituras, as promessas de Deus são vistas como declarações divinas que garantem bênção, direção, salvação, dependendo de suas intenções específicas para cada momento ou para a humanidade em geral. Podemos afirmar que as palavras promessa se referem ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, essa definição é fundamental, pois deixa claro que as promessas de Deus não são feitas ao acaso, mas estão intrinsecamente ligadas à sua soberana vontade, ao seu propósito e ao seu desejo de manter um relacionamento com as suas criaturas. Nós observarmos, esses são os primeiros movimentos de Deus em direção ao homem desde que ele cai no jardim. A primeira promessa na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, que é logo após a queda e as sentenças de Deus por causa da queda do homem. A primeira promessa da Bíblia está vinculada ao Redentor, porque da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, você nota que é um movimento de Deus de restauração. É Deus se movimentando em direção à sua criatura, ao homem criado, no intuito de restaurar a comunhão perdida no jardim. Então, toda a promessa, de alguma forma, está ligada a esse elo principal, né? As promessas de Deus feitas a Abraão está ligado a esse elo principal, a promessa de um descendente em Abraão, a promessa de uma terra prometida. Você observar bem, todas elas fazem parte de um contexto maior que se aponta para aquele descendente da mulher que viria. E dentro de toda essa promessa maior, encontram-se as promessas, por assim dizer, menor, por assim dizer. Porque cada promessa traz consigo a própria chancela divina. Nós vamos ver na nossa própria lição que as promessas estão relacionadas ao caráter de Deus. Se é de Deus que está vindo a promessa, se é de Deus que está vindo esse movimento, então, nesse sentido, não existe promessa pequena, porque toda promessa é um reflexo do caráter de um Deus eterno, perfeito e imutável. Então nós temos aí Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, Deus fazendo uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação.
o que se cumpre apenas fisicamente, mas também não apenas fisicamente, mas espiritualmente, através de Cristo, né? As promessas de Deus são manifestações de seu desejo de abençoar, proteger e redimir. São compromissos irrevogáveis que nos assegura que Deus está envolvido ativamente em nossa jornada de fé. Então, Deus não apenas promete, mas garante que suas promessas são seguras, pois elas se baseiam na sua própria fidelidade. Então, a promessa é um terreno sólido sobre o qual, pisando, nós nunca afundaremos. Ao afirmar que a palavra promessas refere-se ao ato de Deus comprometer-se com alguém em relação a algo, estamos sublinhando a importância de Deus estar ativamente envolvido com a vida daqueles que ele está redimindo, santificando e transformando. Então, a promessa de Deus é a declaração de seu próprio compromisso com o seu povo. É importante aqui, eu queria só destacar, né, que durante toda a Escritura, toda a Bíblia, né, nós vamos ver realmente as promessas de Deus, né? Como você mostrou desde lá de Gênesis 3:15, ali a primeira promessa, e ao longo do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ver o cumprimento, né? Exatamente. Porque Deus não falha, Deus cumpre as suas promessas. Então, no Novo Testamento, tanto, por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver muito isso. Isso foi para que se cumprisse o que disse. Mateus, sobretudo, ele faz muito isso, né? O profeta Isaías e tal, né? E aí a gente vê esse, vamos dizer, esse cumprimento lá no Novo Testamento, né? E é o ponto também aqui está trazendo esse destaque também, né? Isso. Dessas promessas ao longo das Escrituras. Deus é infalível, e a nossa questão é: como a certeza da infalibilidade de Deus pode nos ajudar a superar o ceticismo, né, e a dúvida em relação às promessas bíblicas? É interessante, né? Eu penso que um dos grandes dilemas que nós enfrentamos é o dilema com a nossa própria incredulidade. A nossa incredulidade diz muito acerca de nós mesmos, não de Deus, né? Elas falam muito acerca de nosso relacionamento com Ele. Toda dúvida é, em si, uma insegurança quanto à intimidade com Deus, o conhecimento de quem é Deus, né? Eu enfrentei muitas dúvidas. Todo cristão, em algum momento ou outro, enfrenta alguma dúvida em uma relação a alguma coisa ou outra. Mas existem palavras que são tão bem fixadas, né, que elas martelam em nossa consciência e não saem. Uma vez, há alguns anos atrás, eu ouvi uma expressão dita pelo pastor João Gonçalves. Ele disse: nós não temos o direito de duvidar de Deus. Nunca essas palavras soaram tão forte em minha consciência quanto nesse dia que eu as ouvi. Então, a certeza da infalibilidade de Deus está diretamente ligada aos seus atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos ou aquelas qualidades que são exclusivas de Deus. Quando estudamos sobre os atributos de Deus, os atributos são nem é uma nomenclatura correta, né? Ela não abarca bem, porque é como se fosse algo atribuído a Deus, né? Mas são as perfeições do seu caráter. Nós geralmente elencamos aí que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Não é só isso. Deus tem uma infinidade de atributos próprios do seu caráter. Dentre esses atributos, existem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele tem em essência em si mesmo, eternamente, mas que de alguma forma ele deixou impresso na natureza humana quando ele criou o homem. Por exemplo, a capacidade de amar, ou a justiça, ou a bondade, ou a benignidade, ou a misericórdia. Todos esses são atributos de Deus. Eles primeiro existiram e existem eternamente em Deus.
Nós só os conhecemos na esfera da existência humana porque quando Deus criou o homem, Deus imprimiu como a sua impressão digital, deixou essas marcas na humanidade. Mas existem atributos que são exclusivos de Deus. A onipresença, por exemplo, que frequentemente é compreendido por nós como Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, a Bíblia não ensina que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ensina que a sua presença enche todos os lugares. Isso é diferente de estar em todos os lugares. Significa que não há um lugar em que a presença dele não preencha e não há lugar algum que possa reter a presença dele. Então, é muito mais abrangente do que isso. A onisciência significa que Deus tem um conhecimento completo, perfeito e absoluto de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro, em um único ato simples e eterno. Ou seja, Deus nunca vai aprender uma única informação nova. Nunca vai conhecer uma informação que ele vai dizer, nossa, não imaginava isso. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de ele criar o primeiro átomo, dele criar os céus, dele criar a luz, dele criar o tempo, o oxigênio. Ele já sabe de todas as coisas eternamente. A onipotência divina diz respeito ao fato de que Deus tem a capacidade de realizar qualquer coisa de acordo com a sua própria natureza. Aquela pergunta, né, que se faz, né, será que Deus poderia criar uma pedra que ele não pudesse levantar? Não. Isso está dentro das limitações eternas de Deus. Porque Deus não pode negar a si mesmo e Deus não pode criar algo contrário à sua própria natureza. E estamos ainda colocando duas questões que são distintas. A pedra é algo físico, Deus é espírito. Então, estamos fazendo comparativos que não fazem o mínimo sentido. Então, mas se nós notarmos, sobretudo, o fato de que Deus é imutável, ele não sofre variações, ele não passa por mudanças, ele não pensa algo hoje e amanhã ele pensa diferente, ele não é como o homem, sujeito a tais variações de sentimento, de emoção. Então, se nós observarmos a natureza implícita de Deus e explícita de Deus nas Escrituras e notarmos o caráter dele, perceberemos que o fato de conhecermos a Deus minimamente possível, de acordo com o que é expresso nas Escrituras, nos leva a confiar de que Deus não faz um movimento, uma só promessa, que ele não esteja disposto a cumpri-la. Então, isso deveria banir de nosso coração todo o ceticismo, todo o medo. Então, essa infalibilidade de Deus nos dá uma base sólida para enfrentar o ceticismo e a dúvida. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece instável, imprevisível, mas as promessas de Deus são tais como o próprio Deus, são imutáveis, porque elas se fundamentam na sua natureza divina e perfeita. Assim como está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? As suas palavras são verdadeiras e confiáveis. Não é interessante que essas palavras, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, elas estão sendo proferidas por Balaão. Você está vendo? Mesmo na boca de um profeta mentiroso, a verdade é imutável. Tanto é que ela é o fundamento, ela é um dos fundamentos da nossa esperança. Ele não mente, ele não é filho do homem para que se arrependa. Não é maravilhoso isso? Então, a certeza da infalibilidade de Deus é o alicerce sobre o qual descansamos os nossos pés. Mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus, devemos nos lembrar que suas promessas não dependem das circunstâncias. Elas dependem do próprio caráter de Deus. Isso nos ajuda a superar a dúvida, sabendo que ele é absolutamente confiável. Sobretudo em nossos dias, né, José?
Verdade. Uma coisa que eu gosto de meditar nessa parte aí é assim sobre... Meditar não, trazer uma compreensão mais clara, né? Para mim, inclusive, é que Deus não tem variação de humor, né? Não é interessante Hoje isso, Deus né? está zangado comigo, amanhã Deus não está zangado, né? Tem gente até que assim, não quer orar e fica porque fez alguma coisa e acha que Deus, né, tá de mau humor, Deus está diferente com ela naquele momento, quando na verdade Deus ele não é como nós, né? Ele não tem Ele é essa... sempre o mesmo. Exatamente. Então ele vai ser sempre amoroso, vai sempre nos receber. É claro que ele nos repreende, é claro que ele... Mas nós podemos ter essa confiança de nos achegarmos a ele, que ele vai estar sempre disposto, né, a nos... E ai de nós se ele não nos repreendesse, não nos disciplinasse, né? Exato. Essa seria uma prova de que teríamos sido abandonados. Porque assim, ó, tem dia que você amanhece de mau humor. Hoje tem pessoas que chegam até no trabalho. Hoje eu não estou afim de brincadeira, não estou afim disso, né? Deus não tem isso. Deus, ele é constante no seu caráter, ele é imutável, né? Ele não tem variação nem sombra nenhuma de mudança, como diz lá Tiago, né? Não tem essas coisas da gente. A gente conhece as pessoas que tem... o pessoal diz que tem lundum, não é bipolar, né? Deus não é bipolar. Deus não é lundum, bipolar. Né? Eu não tenho muito essa coisa de amanhecer com mau humor com as pessoas ou indisposição com as pessoas assim. Tem dias que eu não quero conversar muito, né? Mas se eu encontrar um amigo, eu vou estar do mesmo jeito ali, posso estar menos animado que antes. Eu tenho mais variações como é que se diz? Aquela encorajamento. Às vezes eu estou muito animado, muito esperançoso, às vezes eu estou mais triste, acabrunhado. Natural, então eu tenho né, mais isso, né? Mas já tem pessoas que estão irritadas e tudo. Essas variações são nuances que nós temos nas nossas complexidades mesmo, né? Porque somos seres em estado de formação, de aperfeiçoamento, somos imperfeitos, mas Deus não tem absolutamente nada disso. Ele é sempre e eternamente o mesmo. Que maravilha, né? Que bom, ele é totalmente confiável, né? É tanto que o Salmo 34 ele vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. E o apóstolo Pedro vai dizer lá, né, que se vocês já provaram que o Senhor é bom, né? Lá o apóstolo Pedro vai trazer um link com esse Salmo, né? Isso. Se vocês de fato, então vocês sabem que podem confiar nele. Deus, é o terceiro subponto, Deus zela por sua palavra, né? Vamos lá, Deus zela pela sua palavra. Como a imagem da vara de amendoeira vista por Jeremias, né, pode ser associada à fidelidade de Deus. É interessante, né? Isso aqui é o chamado de Deus a Jeremias e logo no início o Senhor diz que antes que saísse do ventre eu te conheci. Antes que fosse formado no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta, né? O Senhor fazendo um comissionamento. Jeremias vai e diz, Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança, quer dizer, escolha outro porque eu sou inadequado. E Deus dá a ele 3 coisas, né? O Senhor dá a ele a capacidade, né? Poder, porque Deus diz, não digas eu sou uma criança, porque um dia eu quero que eu te irás e tudo que eu tenho te mandar dizer, dirás. O Senhor dá a ele a sua presença, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor dá a sua palavra. A Bíblia diz que ele toca na boca dele, é isso que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Mais tarde ele tem uma visão e diz que vê, Jeremias, ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. A visão da vara de amendoeira, em Jeremias 11 e 12, é uma poderosa metáfora da fidelidade de Deus e do seu zelo em cumprir as suas promessas. A amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na primavera, sendo um símbolo de vigilância e de prontidão. Quando Deus mostra a vara de amendoeira a Jeremias, ele está usando essa imagem para afirmar que está sempre vigilante, atento para cumprir cada detalhe de suas palavras. Uma outra coisa, pelo fato de a amendoeira ser aquela que frutifica primeiro que as outras,
Deus está mostrando a sua prontidão e a sua pressa em cumprir as suas palavras. Então, essa visão significa que Deus não descansa até que as suas promessas sejam definitivamente cumpridas. Assim como a amendoeira floresce no tempo certo, Deus zela para que a sua palavra nunca falhe. Assim como o texto de Isaías, que diz que assim como a chuva desce do céu e para lá não torna sem que antes cumpra o seu propósito, que é regar a terra, assim a palavra do Senhor não será enviada e não voltará a ele, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Ele está constantemente monitorando, guiando e supervisionando o cumprimento de cada detalhe de suas promessas. O versículo 12 complementa: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso nos traz um imenso conforto e segurança, pois sabemos que Deus está ativamente envolvido em garantir que as suas promessas cumpram-se em nossas vidas. Ele vigia diligentemente para que as suas palavras se cumpram cabalmente, garantindo que nada possa impedir o que ele planejou. Sobre as promessas, eu queria deixar uma curiosidade interessante que eu pesquisei. Algumas curiosidades sobre a promessa. Por exemplo, quantas promessas temos na Bíblia? Já se perguntou por isso? Não, mas eu ouvi dizer que não temos, tem 365 vezes. Eu ouvi dizer que, eu ouvi por último alguém dizer que não é tanto, né? Não é tanto, mas se fosse uma vez só era o suficiente, né? Se fosse uma vez só era suficiente. Mas, veja bem... Não deixa de ser uma promessa. Não deixa de ser uma grandiosa promessa. Se Deus dissesse uma única vez na Bíblia, para mim estava ótimo. Estudiosos ao longo dos séculos tentaram catalogar as promessas de Deus contidas na Bíblia. O que acontece é que o número poderia variar, sempre variava muito, conforme a metodologia e a abordagem das investigações, né? Mas o mais próximo que temos foi um estudo feito por um teólogo chamado Everett Storm, que ele é um estudioso canadense da Bíblia. Ele listou 8.810 promessas na Bíblia. 8.810 promessas em toda a Escritura. Destas, 7.487 são promessas feitas por Deus diretamente ao homem, quer a Israel, a igreja ou a indivíduos. As outras promessas são entre indivíduos e promessas de pessoas feitas a Deus. Outra pergunta: quantas promessas relacionadas a Israel, a igreja e a indivíduo? A Israel, a Bíblia contém uma grande quantidade de promessas. O mais próximo que podemos chegar a promessas relacionadas ao próprio Israel é que tenha pouco mais de 1.000 promessas destinadas, sobretudo no Antigo Testamento, ao próprio Israel. Boa parte dessas promessas se cumpriram cabalmente. A maior parte dessas promessas se cumpriram cabalmente. Quer dizer, o povo entrar na terra de Canaã, o povo ser levado cativo, o povo voltar do cativeiro, o povo ter o templo reconstruído, a chegada do Messias. Então, todas essas são promessas relacionadas, a maioria, a Israel. E a maioria esmagadora delas se cumpriram cabalmente. Algumas promessas ainda faltam se realizar e diz respeito a promessas de um acerto de contas entre Deus e Israel e uma restauração final, e provavelmente elas se cumpram no milênio, né? Agora, promessas relacionadas à igreja. No Novo Testamento encontramos várias promessas relacionadas à igreja, que inclui promessas de vida eterna, presença contínua de Deus, a descida do Espírito Santo. Estima-se que no Novo Testamento contenham pouco mais de 500 promessas de Deus diretamente relacionadas à igreja, relacionadas ao arrebatamento, à vinda de Cristo, ao governo eterno dos santos com Cristo, né? E assim por diante. Então, são mais de 500 promessas relacionadas à igreja. E promessas a indivíduo, nós temos aí promessas de perdão, de paz, sabedoria, proteção,
provisão pessoal. Dentre elas, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus, e ele dá livremente sem lançar em rosto. Então, há muitas promessas. Agora, quantas promessas temos registro de que foram cumpridas? É muito difícil fornecer um número exato de quantas promessas foram cumpridas. Muitos estudiosos concordam que a maioria das promessas feitas no Antigo Testamento já foram cumpridas, a maioria. Especialmente em relação a Israel, a vinda do Messias e a salvação por meio de Cristo. Então, existem promessas relacionadas a Israel que já se cumpriram, promessas relacionadas à igreja que já se cumpriram e diversas promessas relacionadas a indivíduos que constantemente o Senhor tem cumprido no meio do seu povo. Em suma, milhares de promessas já foram cumpridas, tanto no que diz respeito a Israel, a igreja ou a indivíduos, o que prova, uma prova cabal, de que Deus mantém um zelo forte sobre cada uma de suas promessas para que nenhuma delas caia por terra, sem que todas elas se cumpram. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É uma promessa? É uma promessa, né? Ou não? Tem gente que diz que não é. Tem gente que diz que não é uma promessa. Bom, porque ali é um provérbio. É um provérbio, né? Ali é um princípio apresentado nas Escrituras, e é um princípio que, se o indivíduo seguir à risca, ele tem como é que se diz? Ele tem a garantia, né, de que, se esse princípio for seguido à risca, ele tem tudo para dar certo, para dar certo. Então, esse é um princípio. Você pode abraçar como uma promessa, e a fé é como se você assinasse embaixo esse talão de cheques. Fazendo menção a Spurgeon aqui no livro O Talão de Cheque do Banco do Céu, né? Então, você pode pegar esse talão de cheque, e a fé vai assinar isso aí, e você vai fazer tudo o que estiver à sua disposição para fazê-lo, e você verá os resultados disso. Muitos pais podem falar agora, no fim de sua jornada, que essas promessas se cumpriram cabalmente em suas vidas. Outra coisa, né? Porque assim, tem essas divergências de opiniões sobre se provérbios, alguns textos são promessas, né? Ou se são apenas princípios, né? Uhum. Outras formas de escrita. Temos também promessas feitas a indivíduos na Bíblia, se a pessoa pode tomar posse. Tipo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Foi dito ali ao carcereiro de Filipos, né? E muita gente prega e ensina que o mesmo se cumpre na vida de alguém que crê no Senhor Jesus. E aí, isso aí é uma promessa que eu posso tomar posse ou ela é restrita ali? Eu acho interessante como Deus fala algo na sua palavra, e com frequência algumas pessoas, especulando sobre a palavra, reduzem ela, né? Eu penso que é muito mais proveitoso entender que a promessa pode dizer algo muito mais do que algo muito menos do que o que ela diz. Não entendi. Perceba, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É Paulo falando isso para o carcereiro. Alguém usa esse texto para apresentar a uma família e dizer, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo pode salvar tanto você quanto a sua família, e você pode se apoderar dessa promessa. Aí outro vai dizer... Não é pode. Não é pode. Salvará. Ok. Eu estou falando no decorrer do discurso, né? Será salvo tu. Porque a primeira parte é fato, né? Crê no Senhor Jesus, serás salvo. Tu. Serás salvo, tu. Agora, e a tua família? E a tua casa, né? E a tua família, casa, né? E aí, o que eu estou colocando aqui é que, na experiência, muitos cristãos que abraçaram essa promessa como sua, eles puderam beber dessa água. Viram as suas famílias serem salvas. Entendeu? Quem está especulando, frequentemente é uma pessoa que não está orando pela salvação da sua família, ansiando pela salvação da sua família.
Mas eu concordo perfeitamente com o Spurgeon quando ele diz que isso é como se fosse um talão de cheque aqui. E a sua fé é que assina o valor. Você pode muito bem apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero esta salvação para a minha casa, porque na tua palavra está escrito e eu recebo isso como para mim. É como se quando Isaac cava um poço, e não é só ele que bebe a água, não é só os seus bezerros. Posteriormente, alguém está indo ali e beber daquele poço. Quando Deus abre um poço para um servo dele, com frequência ele não manda entulhar. Ele deixa ali para que outros possam vir sedentos e beber daquela mesma água. Então, eu acredito que pela fé, o cristão ele pode se apropriar de uma boa promessa da Bíblia, mesmo que essa tenha sido feita para o carcereiro. O indivíduo pode olhar e dizer, Senhor, porque o tem mesmo coisa que Deus é bem que salvou a específica, família né, do carcereiro pode salvar a minha. Quando Deus disse a Abraão, né, o famoso capítulo 12 lá de Gênesis, né? Sim, que vai abençoar. Em ti serão benditas todas as nações, né? Uhum. E tal, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar. Assim, a pessoa tem que tomar o devido cuidado, né, de não achar que ali pode ser aplicado a tudo e a todos, né? Uhum. Que há promessas realmente específicas para indivíduos, para pessoas, para grupos, né? Para nações. Entendo. E que nem Mas um sempre, cristão, né? com muita sabedoria, ele poderá olhar para aquela promessa e ver a bênção de Deus que caiu sobre a casa de Abraão, repousando sobre a sua por causa de Cristo. Não, e de alguma forma ele desfrutar daquilo. Eu estou mostrando que há caminhos, né, de você olhar para aquilo e ainda assim glorificar a Deus e alegrar-se em Deus pela existência daquela promessa, né? Amém. Que descedentou a alma de Abraão e com certeza ainda influencia a minha vida hoje. Amém. A sinopse do ponto 2 é: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Muito bem, nós vamos agora para o terceiro tópico, que tem como título tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas condicionais e incondicionais. Eu queria que você juntasse os dois pontos aqui para explicar as diferenças, né, entre esses dois tipos de promessas. Okay. Porque eu acho que é mais didático da gente entender fazendo esse contraste. Sim, sim. As promessas de Deus podem ser divididas em dois tipos principais: incondicionais e condicionais. Cada um dos tipos reflete diferentes aspectos relacionados do relacionamento de Deus com o ser humano e sua soberania sobre a sua criação. As promessas incondicionais, essas são promessas que não dependem de nenhuma ação humana ou de circunstâncias externas para que sejam cumpridas. Elas são decretos soberanos de Deus que se cumprirão de qualquer maneira, independente da resposta ou do comportamento humano. Um exemplo clássico dessas promessas incondicionais é a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, esse listado pelo Senhor, versos de 1 a 3, né? Onde Deus garante que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, essa é uma promessa feita, né? Uma promessa incondicional. Uma promessa que culmina na vinda de Cristo. Também podemos citar as promessas escatológicas, como a volta de Cristo e o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra. Note que não há absolutamente nenhum poder no mundo que possa impedir o dia e a hora da volta do nosso Senhor. Nenhum poder do mundo pode impedir aquilo que está no calendário profético e escatológico de Deus. Aquilo que ele propôs a fazer, que está registrado no livro santo como promessas de esperança para a igreja, de juízo para o mundo, vai se cumprir independente do calendário humano. Não depende de circunstâncias ou de ações humanas. Já existem promessas que são condicionais. São promessas que estão vinculadas a uma condição específica ou um comportamento humano. O seu cumprimento depende da obediência ou da atitude das pessoas ou do povo que a recebe. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28 é um exemplo. Deus promete bênção
ao povo de Israel se eles obedecerem aos seus mandamentos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardardes os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. Aí ele segue uma série de bênçãos. Deus promete bênção ao povo se esses obedecerem aos seus mandamentos. As promessas de bênção estão condicionadas à obediência. Outro exemplo é a promessa de perdão. Mateus capítulo 6 e 14 a 15, onde Jesus afirma que aqueles que perdoarem os outros também serão perdoados por Deus. Essa diferença mostra que, enquanto as promessas incondicionais revelam a soberania absoluta de Deus, as condicionais destacam a responsabilidade humana em responder à graça de Deus com fé, obediência e arrependimento. Todas as promessas são positivas? Existem promessas que também são negativas, promessas de juízo, né? Por exemplo, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, eu não lembro como é que é o final do verso. Alcançará misericórdia, né? Você vê, as duas promessas, positivas e negativas, estão no mesmo verso, numa mesma sentença. Uma bênção e a maldição, né? De Deuteronômio, capítulo 28 é a maldição, né? Entendeu? Se não obedecer também. É interessante porque... Aí tem o juízo, né? Isso. Tem as consequências ruins, negativas. Exatamente. Que é importante se destacar, porque as pessoas sempre pensam no aspecto positivo, né? Isso. Mas como Deus diz lá, acho que é em Ezequiel, que se o ímpio se converter do seu mau caminho e tal... Isaías diz e Ezequiel também diz assim, né? Que ele morrerá em sua justiça, Pronto, né? Se no último tempo, no último momento ele fizer a obra de justiça, ele morrerá em sua justiça. E o justo ao contrário. O justo ao contrário. Ele pode viver a vida de justiça, mas se antes de morrer ele estiver praticando a iniquidade, ele morrerá na sua iniquidade, né? Exatamente. E aí ele morrerá no seu pecado. O estado dele determina, né? É interessante também, Josué, que as promessas condicionais e incondicionais também revelam um aspecto da grandeza de Deus, né? A sua imanência e a sua transcendência. Né? As promessas incondicionais apontam para a transcendência de Deus. A transcendência de Deus é o aspecto de sua natureza, que mostra do seu caráter, dos seus atributos, que mostra que Deus está acima e além de todas as coisas, não se limita a absolutamente nada. Então, nessa sua soberania transcendente, acima de sua criação, acima de todas as coisas, o que ele estabelece nos seus santos e eternos decretos, ele vai cumprir independente do roteiro humano, independente de quaisquer circunstâncias. Já as promessas condicionais diz respeito à sua imanência. Isso significa que esse Deus que está acima e além também se relaciona com os homens, né, com homens caídos, frágeis, pecaminosos, pequenos, e essas promessas condicionais são os movimentos de Deus em direção a esse homem, buscando restaurar a comunhão com ele, abençoando a vida dele. Muito bem. O terceiro e último tópico, ou subtópico, diz o propósito das promessas de Deus, e a pergunta é óbvia, né? Por que Deus... Qual o objetivo dele, o propósito dele em fazer e cumprir essas promessas, né? Ou suas promessas. Em fazer as promessas. O objetivo principal de Deus em fazer cumprir as suas promessas é estreitar o seu relacionamento entre ele e o ser humano. As promessas divinas são expressões de sua vontade para criar e manter um pacto relacional com o seu povo. Por meio das promessas, Deus não apenas abençoa, mas também revela o seu caráter, a sua fidelidade, o seu desejo de proximidade. Isaías 55, verso 3, diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aqui vemos o propósito da promessa, que é estabelecer um pacto de vida, de comunhão com o seu povo. Deus não apenas faz promessas apenas para dar benefícios materiais.
ou imediatos, mas para aprofundar o seu relacionamento com aqueles que creem nele. Então, parece que, no fim das contas, ele faz promessas para que o homem se achegue a ele, e dentro desse âmbito das promessas, ele é eternamente glorificado e o homem encontra a perfeita satisfação. Porque toda promessa, de algum modo, aponta para a face de Deus, aponta para Deus. Então, o homem vai em direção à promessa, ele vai em direção a Deus. De alguma forma, isso precisa reverberar num homem que se prostra, que reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, glorifica a Deus. Isso parece que Deus está trazendo o homem para esse elo, né? Esse vínculo que foi perdido no jardim. E coloca o homem também sempre em sintonia com o futuro, né? O homem está... Uma promessa, né? É algo que Deus pretende fazer, coloca o homem com esse vínculo com o futuro. Nós estamos sempre vinculados. A esperança, né? É o que nos mantém, nos faz caminhar. Então, uma promessa parece que nos mantém ativos, né? Nos voltando para Deus e também nos dando força motriz para nos movimentar, para caminhar em direção ao cumprimento da promessa. O fim de tudo isso é estabelecer um relacionamento mais profundo entre Deus e o homem. Além disso, as promessas de Deus têm o propósito de demonstrar a fidelidade de Deus. Quando ele cumpre as suas promessas, suas ações revelam que ele é digno de confiança. As suas palavras nunca falham. Isso gera fé e esperança nos crentes, fortalecendo a sua caminhada espiritual. A certeza de que Deus cumpre o que promete nos ajuda a perseverar nas lutas e a confiar que no tempo certo Deus fará tudo conforme a sua própria vontade. Muito bom. É muito bom, assim, ler ou compreender as promessas e receber as promessas de Deus, né? É verdade. A sinopse do terceiro ponto é: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Para encerrar a nossa lição, quero trazer aquela questão. Você vai encerrar hoje, tá certo? Concluir hoje com esta polêmica. Quem tem promessa de Deus não pode morrer antes da promessa se cumprir, ou pode morrer? Eu vou responder a priori, para começar a responder, né? Vou responder que depende, né? Depende, foi uma resposta dada pelo Tito, né? Depende. Veja bem, com frequência as pessoas usam esse texto em músicas, em hinos, né? Quem tem promessa não morre. E eu vejo do outro lado um grupo grande de pessoas ridicularizando essa expressão-chave, né? Essa frase de efeito, né? E usa o texto de Hebreus. Para dizer assim, olha, estes morreram sem ver as promessas se cumprirem, né? Sem alcançar a promessa. Ora, eu acho que estamos fazendo um mau uso do texto de Hebreus. O texto de Hebreus, quando fala que estes morreram sem alcançar a promessa, essas promessas geralmente diz respeito à entrada em Canaã, geralmente diz respeito à bênção, né? Israel abençoado em sua própria terra, diz respeito às promessas referentes ao Cristo, diz respeito a promessas referentes à restauração do reino, a um reino milenar, coisa parecida. Então, com frequência, esses que morreram fazendo parte da história do Deus da aliança, recebendo uma promessa, mas que não competia a eles enxergá-la, eles a via de longe, né? E morreram dessa forma. E aí eu uso esse texto para dizer assim, quem tem promessa de Deus morre sim. E eu já vi alguém, no afã de responder, usando esse texto, dizer que Deus não é obrigado a cumprir uma promessa que foi feita, seja ela material, seja ela de qualquer sorte para um indivíduo, porque lá o texto de Hebreus fala isso. Não, gente, se eu digo que quem tem promessa, uma promessa específica de Deus para um indivíduo, esse indivíduo morre sem que essa promessa se cumpra, eu não estaria contradizendo o texto bíblico que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Ora,
E Deus que é onisciente, Deus que tem o controle absoluto, Deus soberano de todas as coisas, ele se inclina para o mortal e faz uma promessa que eu posso considerar pequena, mas se eu considerar que toda a promessa de Deus, todo o movimento de Deus, toda a palavra de Deus, ela traz consigo a chancela do caráter de Deus, então não há promessas pequenas. Não há promessas pequenas. Então toda promessa tão grandiosa quanto o próprio Deus, mesmo que ela diz respeito a uma coisa que a meu ver seja pequeno, Deus cumprir na vida do irmão fulano, do irmão Beltrano, se Deus a fez, é porque Deus tem a intenção de cumpri-la. Se o indivíduo não correspondeu à promessa, porque era condicional e não correspondeu, e ela não se cumpriu de alguma forma, né, nesse sentido, então é outros 500. Mas esse indivíduo está no plano de Deus, vivendo a vontade de Deus, e Deus de alguma forma lhe fez uma promessa. É impossível que Deus simplesmente despreze o que ele mesmo falou. Eu não posso contradizer esta verdade imutável. O meu Deus não mente. Se ele prometeu algo, é porque de fato ele pretende fazê-lo. Pronto. O Luiz Carlos está dizendo aí que quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra, né? Gente, se foi Deus que falou... porque também tem que ver. Se foi Deus que falou... Tem que ver, pronto. Porque tem gente aí falando que Deus falou e Deus não falou. Né? Pode ser isso, né? Meus amados irmãos, então, está aí a nossa contribuição, a contribuição do Bereano Pentecostal para a lição de número 1, com a participação aqui do nosso querido professor, presbítero Luiz Carlos, né? Pedimos a você que apoie esse trabalho através do seu like, através de um comentário que você deixa aí no nosso, tá certo? Abaixo do vídeo, e também que você compartilhe com mais pessoas. Bereano continua aqui à vontade de contribuir com a edificação dos irmãos e também de trazer mais esse interesse pelo estudo da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Até a próxima. Muito obrigado, Luiz Carlos. Muito obrigado, André e Débora. E o Senhor abençoe a todos nós e a vocês também, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.